Vereador Estevam, assim como o vereador Alemão, você tem 5 minutos. 5 minutos. Tá bom? Obrigado, vereador. Fica à vontade. Prometo me até aos 5 minutos. Primeiramente, boa noite, Cleiton. Parabéns por promover essa audiência pública. Secretário André, obrigado pela presença aqui. Importante sua explanação sobre o projeto, seu ponto de vista. Professora Bianca, Edivaldo e Dr. Fábio. Confesso, publicamente aqui, que já me divergi bastante do Cleiton com relação a esse projeto. Até por viver também do lado da sala de aula. E também pude, nas palavras do Dr. Fábio, fazer um paralelo nesse embate que eu tinha com relação ao projeto e talvez a sua eficácia na implementação dele. Até porque um projeto que nós vemos aqui não tem sanção nenhuma. Ele é simplesmente fixar um cartaz, com as informações do que o aluno, do que o professor é o dever do seu professor, qual é o direito do aluno. E quando a gente vê esse tipo de vídeo, assim, eu acho que o projeto poderia ter sanções, mas as sanções elas já são previstas em leis maiores. Quando a gente vê uma apresentação daquela acontecer no pátio da escola, caberia muito bem a apresentação ao Ministério Público, e o Ministério Público abrir um procedimento de punição para aquela apresentação lá. Com certeza punir diretor de escola, punir professor, porque aquilo ali, sim, como que é aquele crime que é cometido? Vilipêndio. É vilipêndio. Então, na verdade, já existem mecanismos. E sei de um caso, de um pai que, ao ver, ao desconfiar de alguma atitude estranha do professor, esse pai sim tomou a atitude certa. Ele foi lá e conversou com o professor, com o diretor, foi tirar às claras o que estava acontecendo. Porque esse é o papel do pai, participar, conversar com o filho, participar da vida do filho. E esse é o papel do pai. E questionar. E com relação ao projeto, vereador, talvez depois da explicação do Dr. Fábio, ele ficou assim um pouco, quando ele traz a questão do valor do projeto, aquilo que o projeto traz por trás, das entrelinhas, vamos dizer assim, o bojo que ele carrega, talvez a gente fique mais tranquilo para tomar uma atitude com relação até a decisão, com relação ao voto. Então, sim, primeiramente parabenizar, com certeza pela audiência. Eu acho que essa casa deveria estar cheia de professores, cheia de pais, porque é um projeto que afeta diretamente a vida das pessoas. Então eu fico triste, sim, por não ter essa casa cheia dos principais interessados, que são os professores, porque o professor, quando se depara com o projeto e tem o pré-julgamento de que o seu direito de ensinar, na verdade o seu dever de ensinar está sendo, vamos dizer assim, cerceado, e eu acho que é ele que deveria estar aqui, para discutir, para perguntar, vereador,
qual que é a sua intenção com o projeto? Ou até, secretário, o que você acha do projeto? A POS, sindicato, o que vocês acham? Então, eu acho, já vou terminar, eu prometia terminar os 5, mas não foi possível. Eu acho sim que essa casa deveria estar cheia dos professores, porque são os reais afetados por esse projeto, vamos dizer assim. Vamos afixar, né, se aprovada essa lei, um texto que deverá ficar na sala de aula. E aí eu pergunto para o vereador também o seguinte: o sistema municipal de ensino, ele, inclusive vou perguntar ao André, nós cuidamos de crianças de 0 a 11 anos, né? Então vamos dizer assim, do 0 aos 4, 5 anos, talvez haja uma inoxidação da lei, vamos dizer assim, se é que existe essa palavra. Mas a partir dos 5, 6 anos em que elas realmente são alfabetizadas, né, aí talvez tenhamos algum resultado, né, e que os alunos, eles saberão, né, se aprovada a lei, quais são os seus direitos e quais são os deveres do professor com relação à sua conduta em sala de aula. Mas há de ser claro que o desvio de conduta de qualquer professor, hoje, se ele sai fora da Base Nacional Curricular Comum e das leis diretrizes, né, a LDB, ele já pode ser punido, né? Então, já há essa previsão na lei que ele pode ser punido. Então, assim, com relação até à constitucionalidade do projeto, a gente tinha essa preocupação de estar saindo da esfera do vereador, porque é a competência da União legislar sobre essa matéria. Mas quando estamos analisando projetos aqui na casa, que se passa pelas comissões, nós temos esse cuidado de que a lei aqui no município, ela pode ser mais restritiva do que a lei maior. Ela não pode abrir, vamos dizer assim, né, abrir mais do que uma lei maior. Então, assim, até com relação à constitucionalidade do projeto... Estou terminando. Vereador, por favor. Estou concluindo. Até por conta da constitucionalidade do projeto, acabo de talvez me convencer de que não haja problemas, né? Então, está de parabéns, vereador, pela audiência. Eu acho que essa discussão ela é pertinente, válida, e que pudéssemos ter essa casa cheia, ressalto novamente. Obrigado. Antes da gente passar para a população as perguntas, eu só vou salientar algo que foi falado. Os vídeos que a Bianca passou realmente são vídeos que nos incomodam. Eu falo isso não tanto quanto vereador, e sim como pai. Incomoda ver o que acontece nas escolas. E uma interpelação do Edivaldo, ele disse que todos os vídeos que ele viu não acontecem em Limeira, que em Limeira não acontece isso. Eu tenho aqui relatos, doutor Fábio, André, Bianca e Edivaldo, de Facebook. Facebook é algo público. Está assim no Facebook. 3º ano no colégio Dom Idílio, escola estadual, Dom Idílio. Eu acho que Dom Idílio é em Limeira. Escola estadual. Debate nas escolas de extrema importância. Aprendizagem de 9 movimentos sociais. Negros, LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travesti e transexuais. Aí fala um relato, daí fala dos movimentos LGBT, movimento negro, participação na política, e no final diz assim: gênero não entrou pelo Plano Municipal de Educação.
Mas vai entrar em sala de aula, sim. Em Limeira, seu Edivaldo. Só para a gente ver que em Limeira também tem. Disse que todos os vídeos não eram, mas eu tenho aqui relatos, se depois vocês quiserem, posso passar uma cópia a todos. Então agora eu quero abrir para pergunta, Wagner, por favor. Quem quiser fazer alguma pergunta ou então quiser fazer a pergunta no papel que a gente lê aqui, também fica à vontade. Por favor, quando for fazer a pergunta, dirija a qual debatedor, fala o nome da senhora e dirija a qual debatedor. Só tem 2 minutos para formular a pergunta. Boa noite a todos, aos senhores vereadores, ao secretário, ao juiz, senhor Fábio, Edivaldo, professora Bianca e a toda a plateia. Eu gostaria de estar fazendo, na verdade, essa pergunta, eu gostaria de estar fazendo diretamente ao senhor. Eu não sei se tem algum protocolo que impossibilite Infelizmente, isso. regimentalmente, nós vereadores não podemos, só os debatedores podem responder a pergunta. Mas se a senhora quiser depois formular a pergunta, mandar para mim, colocar o e-mail da senhora, eu respondo para a senhora. Tá, mas eu vou perguntar... meu nome é Maria Aparecida Teixeira, eu sou professora da rede municipal há quase 30 anos. Eu vou perguntar para o professor Edivaldo, se ele puder responder. É que na leitura do início do projeto, foi falado que existem poucos professores. Ora, poucos professores não me dá a dimensão de quanto. Porque quando se fala de projeto, eu preciso de números fidedignos. Então, eu gostaria de saber quantos são esses professores. Não sei se o senhor poderia responder, até porque esse projeto não é da sua autoria. Não sei se caberia estar direcionando essa pergunta ao senhor. E uma segunda pergunta para a professora Bianca. Professora Bianca, você trouxe aqui alguns vídeos que refletem algo inapropriado, com certeza que não deveria estar acontecendo, mas não é aqui de Limeira. E esse projeto está falando especificamente da cidade de Limeira, até porque, até onde eu sei, cada cidade está debatendo esse assunto, está aprovando ou não esse projeto. Então, gostaria de que a senhora respondesse se aqui na cidade de Limeira tem alguma coisa parecida a isso. Muito obrigada. Então, como a pergunta foi direcionada para o Edivaldo e para a Bianca, Edivaldo, 1 minuto e meio para cada um, porque a resposta é 3 minutos. Pode ser 1 minuto e meio para cada um? Sim, para mim tudo bem. Pode ser? Pode ser 3 para cada um? Então, você tem 3 minutos para responder, depois a Bianca tem mais 3 minutos. Na verdade, você quer saber o número de professores que praticam esse tipo de coisa nas nossas escolas aqui municipais. É isso que eu entendi, professora? Você quer saber em quantidade de número de professores que foram denunciados ou que praticam? Sim, se tem uns números exatos, porque quando eu falo em poucos, para se criar um projeto de lei para cercear a liberdade de alguém, eu preciso de números fidedignos. Então, esse eu acho que... Eu vou falar que é verdade. Eu, enquanto sindicato lá, eu posso falar de pouquíssimos casos, assim, muito raros, que daqui em Limeira, estou falando, no município, que houveram denúncias e que a gente foi lá e presenciou algum problema com relação a isso. Então, assim, hoje, este ano, nenhum. Não tive nenhum. Não tive nenhuma escola, nenhuma do município, nenhum problema, nenhum caso. Nós estamos falando de números de denúncias que houveram, não é isso, professora, que você perguntou? A dúvida sua é essa? Se eu tenho esse, eu não tenho esse. Eu estou falando que hoje, esse ano, no município, nenhum professor, ou o pai, ou denunciou lá o Conselho Tutelar, essa questão de discriminação de gênero lá da escola, ou provou, porque também só denunciar é fácil. Ou não teve nenhum caso esse ano. Na rede municipal não teve nenhum caso. Aqui tem um problema da rede Dom Idílio, da escola Dom Idílio, uma escola estadual, eu conheço, até eu participei desse projeto aqui, que é uma questão do currículo, isso aqui faz parte do currículo, quem não conhece currículo, é o que a gente tem que cumprir na sala de aula. E onde a questão da realidade, o preconceito vivenciado, principalmente pela mulher hoje na nossa sociedade machista, foi debatido com a professora Silvana, hoje diretora de uma escola da rede estadual, ela não está mais na sala de aula hoje, ela está na direção da escola da rede estadual,
que eu respeito muito, inclusive. Ela é uma pessoa muito empenhada na luta pelos direitos da mulher, inclusive, né? É uma pessoa batalhadora da rede pública. Mas por que eu estou aqui defendendo os professores, as nossas crianças? Porque eu sou dessa rede, e se eu não acredito, por que eu estou fazendo aqui? Para que eu vou lá dar aula todo dia? Por que se eu não acredito nessas crianças, se eu não acredito nessa escola que está aí, nesses pais que estão aí? Eu vou lá num médico fazer uma cirurgia, se eu não acredito, gente, é uma operação, eu morro de medo. Aí vai me cortar, ainda vai me costurar, eu ainda vou lá, se ele fala que ele não acredita e está lá fazendo uma cirurgia. Eu não sou louco a esse ponto. Então é isso, estou trazendo aqui, aprendi muito hoje. Queria parabenizar a todos, inclusive o Dr. Fábio. Eu até arrepia, né, se eu ouvir. Então, assim, as mães, os pais que estão aqui, eu acho que isso é muito importante. Gostaria de parabenizar a todos aqui que estão aqui, acho que já são guerreiros de estar aqui hoje. E também tem muito professor que também está lá na sala de aula, não pôde vir, lógico, porque também tem HTPC, depois termina, né, as crianças, termina a aula normal. E também tem um professor que dá aula à noite na rede estadual. Então, nós estamos assim, dando aula de manhã, tarde e noite, pelas condições de salário que nós bem sabemos aqui. Então, mas temos que garantir qualidade. Isso não é discurso, não é reclamar para não fazer aquilo com qualidade, tá bom? Mas eu agradeço aqui e te parabenizo a todos pelo debate. Bianca, só quero pedir, a pedido do expediente, falar um pouco mais pausadamente, porque tudo está constando, tanto a pergunta quanto a resposta, porque isso está constando tudo em ata. A pergunta e a resposta, nós temos uma ata, vai constar tudo em ata. Então, quando for responder e perguntar também pausadamente. Obrigado. Pode responder, Bianca, você tem 3 minutos. Boa noite. Esqueci o nome da senhora? Maria Aparecida. Então, esses vídeos realmente não são daqui da cidade de Limeira. Nós sabemos porque são vídeos que são públicos, estão na internet. Porém, o que eu vejo nesse sentido é o seguinte, que a gente não precisa ficar doente, né, para tomar o remédio, né? A gente não precisa esperar ficar doente para depois remediar, a gente pode prevenir, né? E esse projeto, ele vem realmente como uma prevenção na nossa cidade. A nível municipal, o município realmente ele é responsável pelas crianças de 0 até 11 anos, mas quando a gente debate o Plano Municipal de Educação, ele contempla até a escola estadual. Neste ano, nós tivemos um recebimento de uns livros que o MEC enviou, inclusive nós protocolamos aqui, totalmente doutrinário. Então, assim, eu não sei se a senhora conhece a triste história de Dedê Gauda, mas foi livro que foi enviado às escolas municipais, especialmente para as crianças de 1º ao 3º ano, que contempla o PNAEC, né? E veio para estudo na caixa do PNAEC, e são livros que, além de promover a pedofilia, né? Ele promove até, como eu posso dizer, tem um incesto, né? O assassinato depois, porque a filha do rei acabou morrendo, né? Ela se matou, não diz no texto, mas porque ela foi presa. E esse livro ele foi retirado, porque nós pedimos que ele fosse retirado das escolas. Então, assim, sem contar os livros didáticos, porque eu tenho até fotos disso, que vieram também do MEC, que constam ideologia de gênero dentro do livro didático. Então, assim, dependendo do nível da maneira como esse professor vai trabalhar dentro da sala de aula, ele pode sim doutrinar a criança desde o 1º ano. Ele pode sim. Então, se ele receber um livro e ele já tiver esse pensamento, ele vai usar dessa ferramenta para a doutrinação. Então, por que não prevenir? Né? Então, eu vejo isso como uma prevenção, é um cuidado para as crianças. Não é um cerceamento. Isso daí simplesmente um cuidado para as crianças. Como foi falado, já foi bem falado aqui, cada um pode ter o seu posicionamento ideológico, político. Dentro da sala de aula me cabe ensinar português, matemática, história, geografia e ciências. Não sei se eu respondi. Tem uma pergunta enviada aqui pelo Rodrigo Real Mateus. Ela é dirigida ao seu Edivaldo. Seu Edivaldo, qual artigo do projeto do Escola Sem Partido retira a liberdade do professor? Há algum artigo retirando algum direito do professor? Se sim, qual? O senhor tem 3 minutos para a resposta. Obrigado, Cleiton. Na verdade, eu já citei aqui que é a questão do que é lei hoje, né?
E vocês, até o próprio juiz aqui, o Dr. Fábio, esclareceu algumas questões. Na verdade, o que está pegando mais na questão do projeto aqui, eu entendo que é a questão de orientação sexual, que vocês estão usando como se todo professor fizesse esse tipo de alusão à criança. A questão de gênero, que nós, do português, o bom português, nós sabemos que gênero é masculino ou feminino, não existe gênero, é isso, masculino e feminino, que é que você trabalha gênero, você trabalha com isso na sala de aula. Isso é português, né, gente? Isso é uma questão bem simples, bem, né, de entender a interpretação. Agora, se tem algum professor que está fazendo esse tipo de coisa errada, como eu disse aqui, aí esse tem que ser punido. E a questão de escolas... na verdade, o projeto em si, do próprio Agib, né, ele fala do advogado, de pôr o cartaz na sala de aula, não é, lá com os direitos e os deveres, mais os deveres, no caso, do professor, não é? E ele mesmo fala que esta é a ideia dele, e depois foram criando outras em cima, e foram aumentando ou melhorando, né, ou piorando em alguns casos. Não estou falando que é o caso do vereador Cleiton, nós conversamos muito, né, Cleiton, sobre isso. E eu volto a falar que, para mim, o artigo 206 da Constituição hoje, por professor, e o artigo 3º também, é o que a gente tem que se pegar e cobrar do Estado, inclusive, que cumpra, né, porque é dever do Estado, da família e da comunidade depois cuidar das nossas crianças e adolescentes. Nós temos também aqui na nossa cidade órgãos que fazem bem seu papel, que é o Conselho Tutelar, também eleito democraticamente pela comunidade, tem eleição cada 3 anos, se não me engano 4 agora, né, mudou. Também temos o Conselho Tutelar, temos também o Ministério Público, que funciona muito bem no caso de denúncia aqui em Limeira. Eu até venho parabenizar, porque ele tem feito um papel muito importante, o Ministério Público, no nosso estado e Brasil, afora. E também acho que esses são alguns dos órgãos que você pode estar representando, ou procurando, ou denunciando, e nós, inclusive, defendemos que faça. Como nós também os vereadores são um papel importante, um canal importante. Nós estamos sempre aqui, né, nós professores estamos sempre aqui nessa Câmara. E eu aqui hoje eu me coloco na posição de professor da rede, o André hoje é meu superior, ele é meu chefe, né, o André é o secretário de Educação. Tantas vezes vamos brigar, né, André? Olha como nós estamos num estado tão democrático, né? Hoje eu vou lá, né, não é brigar no sentido de luta, mas no sentido democrático, de expor ideias. Aqui é uma questão de ideias. Não é pessoal, nada pessoal, nem enquanto vereador, respeito muito, inclusive, enquanto, né, vereador eleito, pai de família que eu conheço, né, vereador Cleiton. É mais uma questão de ideias mesmo, e ouvir, e também que a gente quer ser ouvido também. Mas eu represento, como eu disse, um grupo grande de professores, e nós temos esse entendimento, né? Então eu vou defender isso enquanto esse grupo me amparar, e pedir e cobrar de mim isso. Obrigado, Edivaldo. Alguém mais tem alguma pergunta? Boa noite, eu sou Augusto Alexandre, eu sou microempresário. Você tem 2 minutos, na cidade de Limeira. Augusto. Doutor Fábio, né? Eu sempre debato aqui nessa casa que pai e mãe educam. A escola, na figura do seu professor, escolariza e juntos formam um cidadão. Professor que milita em sala de aula pretende formar militância política. A professora aqui, Maria Aparecida, ela falou uma coisa importante. Quantos são os professores? E aí eu vou aplicar aritmética básica. Progressão, né, aritmética. Um professor que doutrine 50 alunos, terá feito 50 militantes que doutrinarão 2.500 pessoas. E assim, progressivamente. Esse é o tamanho do nosso problema. As pessoas não se dão conta disso. Nós caminhamos para, em 10 anos, se nada for feito, sermos um país do pensamento único. Vamos citar 3 países de pensamento único. Coreia do Norte. Hoje é Venezuela, Mianmar. 3 países de pensamento único. Um desastre social. Um desastre social. E essas pessoas pretendem pegar a primeira infância, já desde pequena. Nós temos aqui uma criança, aquela menininha, doutrinar essa criança desde cedo, num ato extremamente covarde, porque não dá a essa criança o direito de ter um pensamento crítico e plural,
Nosso artigo 206 na Constituição fala sobre isso. Eu gostaria da sua opinião sobre isso, doutor. Muito obrigado. Doutor Fábio, o senhor tem 3 minutos para elaborar a resposta. Desculpe, eu entendi a pergunta, eu não entendi o seu nome. Augusto. Muito obrigado, Augusto, pela pergunta. Eu diria que concordo com tudo que o senhor falou e me deu a oportunidade de recordar um aspecto dessa questão, que inclusive eu abordei num artigo meu, que eu tenho uma coluna semanal, uma coluna quinzenal no Correio Popular de Campinas, e que talvez vai bem de encontro com a questão que você me traz, Augusto. Quando a gente tem essa preocupação de estar com as mãos amarradas ou de ser tolhido à liberdade de ensino, às vezes a gente pode dar a entender que o projeto exige do professor uma certa apatia, algo morno, que não possa vibrar com os seus ideais. Não é isso. A pessoa que tem ideais, nós temos que ter ideais, nós temos que sonhar por um mundo melhor, até porque precisamos transmitir essa vibração e esse anseio de um mundo melhor para os nossos alunos. Só que ao defendermos essas nossas convicções, o jovem tem um anseio de querer mudar o mundo, e o professor não pode tolher isso. O professor deve ser um impulsionador e um direcionador nessa saudável rebeldia dos nossos alunos. Só que ele pode trilhar 2 vertentes. A pessoa que tem um ideal por lutar, que tem esse ideal, que vibra com ele, pode olhar para os semelhantes, para as pessoas com quem ele convive, como possíveis correligionários a serem enfileirados numa trincheira, num campo de batalha. A tal ponto que você serve se pensar como eu. Se você quiser ser um companheiro nessa luta. Se pensar diferente de mim, não serve, então eu preciso ridicularizar, diminuir, menosprezar, excluir. Eu vibro com um ideal e vejo nos demais possíveis soldados para lutar por esse ideal. Há outro tipo de pessoas que também têm um ideal, que também lutam por um mundo melhor, que estão dispostos a dar a sua vida por isso. E também, às vezes, também querem contagiar os demais desse mesmo ideal. Só que o fazem com um profundo respeito. Quando convidam os demais a compartilhar desse mesmo ideal de mudar o mundo, fazem pensando no bem dessas outras pessoas. A tal ponto de, se essas outras pessoas não concordarem com ele está disposto a dar a sua própria vida pelo direito do outro pensar diferente de si. Nesse segundo grupo, quer dizer, no primeiro grupo que eu falava inicialmente, nós temos os aliciadores de pessoas para integrar o Estado Islâmico. Nesse segundo grupo que eu falei por último, nós temos uma Madre Teresa de Calcutá ou outras pessoas que vibram com um ideal, mas um ideal de amor ao próximo, a tal ponto de estar disposto a dar a vida pelo próximo que pensa diferente dele. Nós só gostaríamos que os nossos professores vibrassem sim com as suas convicções, que tenham desejos de mudar o mundo, mas que estejam dispostos a dar a vida pelo direito do aluno pensar diferente dele. É isso que nós gostaríamos. Alguém tem mais alguma pergunta? Por favor, o nome. O senhor tem 2 minutos para formular a pergunta. Boa noite, meu nome é Guilherme Barros, faço parte do grupo da Escola Sem Partido Nacional. E antes eu só queria falar uma coisa, assim, existem 2 sexos, masculino e feminino, e essa relação já é muito difícil de ser explicada. Você imagina colocar 32 gêneros, como são aceitos em Nova York, dentro de uma escola. O que vai ser ensinado? Na gramática portuguesa existe... eu queria a primeira pergunta para o juiz e depois a pergunta vai se estender para os 2 que são contrários. Tá? Juiz Luiz, na gramática portuguesa existe semanticamente a diferença entre os verbos ensinar e educar, onde o primeiro, ensinar, visa passar conteúdo e educar visa passar valores. Existe algum limite jurídico entre as ações de ensinar e de educar? E para os 2 que são contrários,
Sendo o MEC Ministério da Educação, e este não tendo contato direto com os alunos, ele tem contato com os professores. Não é cargo do MEC educar os professores para que eles não passem por cima da educação familiar? Ó, só reformulando. A primeira pergunta para o juiz. Existe alguma diferença entre as atividades de educar e de ensinar? Isso. E aqui nós temos um favorável, que é a Bianca, e um contrário, Então, que é o não, Edivaldo. os dois contrários. Não. A secretaria está neutra, o secretário é neutro, ele só veio como convidado. Então, só para o contrário. Só para o Edivaldo. Não cabe ao MEC educar os professores a não passar por cima da educação familiar? Obrigado. O senhor tem 3 minutos, doutor. Vereador, o Aguiar começou falando de ideologia de gênero. Se fosse para começar a falar de ideologia de gênero, eu ia dizer que no mínimo 30 minutos. 3 minutos seguramente eu não conseguiria. Mas como ele começou falando dos 33 gêneros ou 2 sexos, eu confesso que eu não vou me omitir a isso. E depois, se me permitir, se o regimento permitir, eu vou ter que estender um pouco, porque é inevitável. Eu penso que a ideologia de gênero, isso é cuidado com o que eu vou falar, porque a frase é forte. A frase é muito forte, eu não me arrependo dela. Eu penso que a ideologia do gênero é o pior câncer social que nós temos na atualidade. E se eu tivesse de eleger um motivo para ser radicalmente contra a ideologia de gênero, é que eu vislumbro num futuro muito próximo que ela vai piorar a discriminação contra o homossexual. Foi uma luta árdua para destruir, para acabarmos com a discriminação contra o homossexual, e ela corre o risco de botar tudo a perder. Por quê? Porque a ideologia do gênero ela tem um sofisma, um erro na sua origem. E aqui os 3 minutos não vai dar, eu peço só mais 3, vereador. Onde que está o grande erro? Parte-se da premissa errada de que o homem, por definição, o sexo masculino é aquele que sente atração pelo sexo feminino. E que sexo feminino é aquele que sente atração pelo sexo masculino. A partir dessa premissa dirão, mas ora, há mulheres que sentem atração por mulheres e há homens que sentem atração por homens, logo não há sexo. Onde está o erro desse raciocínio? O que define o ser homem e o que define o ser mulher não é a atração sexual. A atração sexual ela é quase que acidental na definição de masculinidade e feminilidade. O que é o homem, então? O ser homem ou o ser mulher, ele está nas 4 ou 5 dimensões do ser humano. A filosofia clássica teve preocupação em definir homem e mulher só a partir de um dado evidente, que é o dado biológico e cromossômico, que ninguém pode negar, o que é intuitivo. O ser homem tem os pelos em uma determinada fase da vida, tem os órgãos genitais, tem o sistema cromossômico, isso é o homem. E a mulher, evidentemente. Só que a ciência aprofundou recentemente no sentido de que a masculinidade e feminilidade não está só no biológico, está também no racional. Homem, a cabeça de um homem, como que funciona a cabeça de um homem? Funciona a cabeça de um homem como uma gaveta, a gente fala de um assunto de cada vez. E a mulher tem tudo a ver com tudo. A cabeça da mulher é uma coisa maluca. Elas conversam entre 10 ao mesmo tempo e todas se entendem. Bota um homem ali no meio, ele fica louco com aquilo. Isso prova que no aspecto racional, a masculinidade e a feminilidade se manifesta também no aspecto racional. No aspecto emocional, não precisa dizer nada. O humor da mulher é algo mais ou menos desse tipo. Não é uma ironia. E vocês são maravilhosas por isso. Mas são diferentes. A emotividade da mulher é diferente do homem. E assim por aí afora. Então, a definição de homem e de mulher é a partir dessas características que se manifestam em todas essas dimensões. Racional, emocional, intelectual. Não se trata de dizer, gente, se é mais ou se é menos. Não é mais nem menos. Se eu tivesse que falar que é mais, eu teria uma tendência a dizer que a mulher é mais porque ela que dá a luz. Mas não é mais nem menos. São diferentes por todos esses atributos, que são da própria natureza do ser homem e do ser mulher. Não é cultural, não é a sociedade que fez mulher porque colocou rosa ou fez homem porque colocou azul.
Até porque essas questões são acidentais mesmo, se é rosa ou se é azul. Mas há um dado da própria natureza que define o ser homem ou ser mulher. Aí me diriam, ora, parte desses homens com todos esses atributos, por uma questão que a ciência ainda não explica, sente atração sexual por pessoa do mesmo sexo. E eu não estou falando que isso é doença, hein? Pelo amor de Deus, que não distorçam minhas palavras, porque não estou entrando nesse terreno. Assim como parte das mulheres que são 100% mulheres sente atração sexual por uma outra pessoa do mesmo sexo. O que ela vai fazer com essa atração, o que ela ou ele vai fazer com essa atração sexual é algo que não nos diz respeito e não vamos entrar nesse terreno aqui. A questão é que um quanto o outro são, se eu vejo uma pessoa homossexual, um homem homossexual, o que ele é? 100% homem, no racional, no biológico, no emocional. E como uma mulher também é 100% mulher, ainda que sinta atração sexual por uma pessoa que também é mulher. E aí que está o grande erro da ideologia do gênero, de tentar definir a partir da orientação sexual aquilo que não se define pela orientação sexual. Isso está o erro da ideologia do gênero. Por que o senhor talvez poderia dizer, mas por que você disse que ela vai gerar mais discriminação com o tempo e que é o meu grande temor a gente perder todas essas conquistas que nós já tivemos para não discriminar o homossexual? Porque a partir do momento em que chega e fala na tua cabeça, não, você não é homem. Bom, como não sou homem? Não, a sociedade falou para você que você era homem. Falei, bom, mas quem é que está falando isso? E às vezes corre-se o risco injusto. Seria injusto que nós nos voltássemos contra os homossexuais porque tentam nos engolir goela abaixo a ideologia do gênero. Seria uma injustiça, não devemos fazer isso. Mas, de certo modo, é um fenômeno social explicável. Porque se fica tentando engolir goela abaixo, olha, você não é mulher, não é mulher, não é mulher, te fizeram mulher. Olha, você não é homem, não é homem, não é homem, fizeram homem, corre-se o risco de, e já está acontecendo, infelizmente, uma reação contrária de agora voltar-se contra o homossexual a partir de tentar nos engolir goela abaixo aquilo que vai contra a natureza do ser humano. Então, eu digo e repito que a ideologia do gênero fala olhando no olho de cada pessoa, porque quem fala olhando no olho não consegue mentir. A ideologia do gênero é um câncer social. E eu tenho um profundo respeito pela pessoa homossexual. Seja de que sexo for, são pessoas que sofrem muito, sofrem discriminação, precisam de ser tratados com carinho, com respeito, com acolhida. Temos que ter uma vivência do amor com gesto concreto por essas pessoas, não pena. Amor que se traduz em algo, em gestos concretos de respeito, de acolhida, de amor. Mas esse respeito, essa acolhida, esse amor não vai a ponto de dizer que o preto é branco ou o branco é preto, não é algo que possa ir contra a própria natureza do ser humano, que há uma natureza do ser humano. Então o respeito e o amor que deve ser cada vez mais crescente pelo homossexual, de inclusão, não pode chegar ao ponto de enfiar goela abaixo uma mentira, um engano, um atentado contra a dignidade da pessoa humana. Desculpa, eu me excedi no tempo e pior, deixei você sem resposta, né? Porque tinha a segunda parte, se teria diferença entre educação e ensino. Educação, ela vem do latim de ex dulcere, que é para fora, orientar para fora, ou seja, é como se Aí aqui também 3 minutos, bom, até parou o cronômetro aqui, né? O pior é que chamaram um juiz aqui para descumprir o regimento interno da Câmara. Não, o senhor pode ficar à vontade, porque nós deliberamos que o senhor tem um tempo que for necessário. Então, o pior é que vocês estão me dando um privilégio que está errado, chamaram um juiz aqui para descumprir a lei. Mas enfim, já que o presidente, aqui eu não sou juiz, o presidente falou que eu posso descumprir a lei, então eu vou descumprir mais 3 minutos. Educar vem de edultere, de orientar para fora. Se a gente olhar um animal de qualquer espécie, vamos pegar o cavalo. Eu lembro quando a gente vê, que eu sou da fazenda, eu sou de cidade pequena, esse sotaque meu de interiorano, de porta, tal, denunciam a minha origem caipira, então já vi um potrinho nascer. Se vocês verem um potrinho nascer, ou um bezerro, daí a pouco ele já está cambaleando, já está andando, já está mamando na mãe, ele vai alcançar a autonomia rapidamente. A mãe fica um pouco atenta ali para afugentar um urubu que aparece, alguma coisa, mas não precisa de muita coisa para aquele potrinho virar uma espécie adulta. Está clara a analogia, né? Ou seja, para que aquele animal
atinja a plenitude da sua espécie, é basicamente uma proteção materna durante um certo período da vida dele. Se a gente assistir National Geographic, vai ver que os leões têm algo semelhante, enfim. Só que a gente vai para a maternidade. Eu fui para a maternidade 11 vezes. Eu passei por essa situação 11 vezes. Aquela criancinha que você pega no colo ali chorando, e o idiota do pai chora junto, não é um potrinho. Ele precisa de muito mais para atingir a plenitude da espécie dele. Porque ele é um ser dotado. Primeiro que os cuidados maternais vão por vários meses. E na nossa sociedade atual, os professores que o digam, às vezes chega até os 40 anos e ainda quer mamar ainda. Mas aí é uma distorção que não vem ao caso tratar. Mas é uma distorção. Mas ele precisa de muito mais do que só. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. Ela precisa de algo mais para atingir a sua plenitude. O edultere, esse extrair, esse orientar para fora, é missão dos pais de orientar, sim, esse ser a ponto de ele atingir a dignidade da pessoa humana, que o professor Edivaldo menciona no artigo 3º da nossa Constituição Federal. Ele precisa de todo um cuidado que não é, e aqui a grande diferença, só o aspecto material. Ele precisa de um componente afetivo e ele precisa de orientá-lo para a vida em sociedade. Tá? E precisa disso tudo. E essa é a grande sublime missão dos pais nessa formação, nesse edúltero, nesse orientar para fora. E eu termino só falando de algum aspecto. Mas e a escola? A escola faz tal coisa e a família faz tal coisa. Eu confesso, professor Edivaldo, que aqui cada um tem a sua opinião, mas eu não gosto de uma frase que a gente ouve muito no ambiente escolar, que é o seguinte: olha, a família cuida até aqui e a escola cuida daqui para lá. De fato, tem atribuições que são predominantemente da família e tem atribuições que são predominantemente da escola. Mas eu só acredito numa educação de verdade fundada na parceria entre família e escola, porque a gente não consegue rachar o nosso filho no meio. Nossos filhos são feitos de uma peça só. E eles não acreditam em valores profundos em que não haja coerência. E por isso que os pais precisam ir para a escola, sim. Precisam ir para a escola, para selar essa parceria. Porque a gente não racha nossos filhos no meio. Olha, você cuida desse departamento de contas a pagar e eu cuido do departamento de contas a receber. Ele é toda uma unidade, é um ser maravilhoso que precisa de um engajamento interessado em educá-lo. Edultere, extrair o melhor deles, formá-los melhor para fora. É assim que eu penso. Se me desculpa se eu fugi do assunto, se eu não respondi tudo o que você falou, mas é que, de fato, eu fico um pouco aflito aqui de estar descumprindo regras com a anuência do presidente dessa casa. Imagina, doutor. Agora eu não lembro nem qual que foi a pergunta. Se o Edivaldo lembra a pergunta, você tem 3 minutos, Edivaldo. Não, coitado, não. Aí eu vou protestar. Ele não pode ter tempo para ele também. Então também senão... está deliberado pela essa... Pode ser, né, senhor? Está deliberado pelos vereadores, você tem o tempo que for necessário. Eu até agradeço, eu até respeito aos pais que estão aqui também, acho que a maioria trabalha amanhã e nós sabemos que se for para ficar quente, fica a noite toda, não é mesmo? Como diz o doutor Fábio. Mas a pergunta acho que foi mais ligada à questão da legislação. Então a própria Constituição já fala, não é o que é direito do ser humano, não é? Enquanto um ser de direito social e individual. Lá ela trata do geral e é o que nós vamos respeitar. Mas existe, como ele disse, o MEC. O MEC ele trata especificamente do que é direito, o que é que a escola tem que trabalhar, amarrado nessa Constituição Federal. Ela é a lei maior nossa. E no MEC existe, inclusive, outros órgãos lá, né? Inclusive o PNAE, por exemplo, que é responsável pelo transporte e alimentação da criança e compra material, livro escolar. Houveram aí denúncias de livro, não é verdade? E não é mentira, a gente sabe disso, não é? São livros que vieram do governo federal. Também do governo estadual houve problema com livro. Não só de questões de gênero ou sexual, mas também, inclusive, com 2 paraguaios, capital errada no livro, que vem para o professor, que um órgão, porque não são os professores que vão lá e escolhem, não é verdade, professora? Eles vêm, né, para a escola e você acaba pegando lá e usando, porque é mais uma ferramenta, não é a única, né? Então tem sim. Houveram várias denúncias, inclusive nossa, de problema no livro, que é muito feio, é um absurdo, mas vieram com erros, inclusive, de português. Né? E livro de geografia com um mapa errado.
Então, você vê até que ponto, né, que a gente chega, o professor tem que ver tudo isso e ainda ir lá e ensinar e educar bem. Mas a educação é uma coisa muito mais ampla, e onde que divide o que é da família e o que é da escola é só legalmente, porque como o próprio Dr. Fábio disse, nós precisamos estar de mãos atadas e trabalhar juntos para que essa criança ela tenha um futuro feliz, né? Que eu acho que essa é a ideia do ser humano, não é verdade? Todo mundo quer ser feliz, trabalhar, ter a sua família, não é? Suas condições de trabalho e de cada vez melhorar mais na vida. E a escola acho que vem muito de encontro a isso, não deixando de passar o que é mínimo, não é? Que é os conteúdos que têm que ser ensinados, que esse é o papel da escola. Esse é o papel primordial da nossa escola, senão ela não tem sentido nenhum de existir. Mas, como eu disse, o humano, o social, também a gente tem que ouvir e acatar e discutir e estar buscando melhoria também nessa área, porque nossas crianças são crianças, na grande maioria, pobres, carentes, não é? São essas crianças negras que são discriminadas e que vêm lá para a nossa escola para trabalhar e traz essa questão para a nossa realidade, e que nós estamos lá inseridos nessa sociedade também, porque nós somos professor também aqui da nossa rede, e moramos aqui, inclusive, também, na própria região, muitas vezes, das nossas escolas. Então, você vai embora para casa, mas você não deixou de ser professor. Isso é para sempre. Você é pai, não é agora eu não sou mais pai. É uma coisa muito séria, não é? Ser pai, ser mãe, é para sempre, você não deixa de ser pai mais. Então, assim, é uma responsabilidade de todos. Nós queremos construir mais escolas e menos presídios. Isso eu acho que a gente, né, tem em comum aqui, acho que todos os pais também acreditam nisso. Se eu construir mais escola, ir lá e lutar para que ela melhore, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, eu acredito, nós vamos diminuir o número de presídios, com certeza, no futuro. Então, a escola acho que está aí para isso, mas também não é só o professor, é o merendeiro, é o faxineiro que está lá, todo mundo educa, não é só o professor, não, tem o merendeiro, seu papel importante, o faxineiro, até aquele cara que transporta a criança até a escola, que é o nosso, muitas vezes, até pago muitas vezes pelos pais, né, porque não conseguiu a escola próxima da sua casa, também é educador. Tá? Então, isso é ser educador. Todos nós temos esse... e temos que cobrar e temos que, inclusive, se você vê uma criança em situação dessa, é papel de todo mundo aqui, não é só do professor, não. Todo mundo é educador perante a Constituição Federal e tem direito de acompanhar e cobrar das nossas crianças e ver se tem, e denunciar. Esse é o papel nosso, todo mundo aqui que está aqui hoje. Né? Então, eu queria até agradecer de novo, porque eu estou achando que eu estou mais aprendendo, todo mundo está mais aprendendo aqui, não é? E o professor, ele vai para a escola hoje, ele aprende também, ele não vai lá só para ensinar. Ele também tem esse dever, inclusive, de ouvir e de aprender também. Porque ninguém é, né, dono do saber aqui, ninguém sabe de tudo, ninguém é agora eu sou iluminado, Deus que domino tudo e entendo tudo e vou julgar o outro e vou desmerecer. Não, nós temos que amparar essa pessoa também e ensiná-la também. Obrigado, Edivaldo. Nós temos uma pergunta aqui que o vereador Estevão vai fazer ao Dr. Fábio. A pergunta é da Paloma Rabelo, que é dirigida ao Dr. Fábio. A escola deve ter um papel social? Qual? Deve ser um espaço onde as diferenças e orientações morais devem ser transformadas em interesses coletivos. Me explico. Tendo em vista que a educação familiar já é garantida constitucionalmente, quando essa criança entra no espaço escolar, com as diferenças nele existentes, sejam mediadas serão mediadas de que forma pelo professor? Não estamos negando que a família possa ensinar seus filhos sobre, por exemplo, o que é homossexualidade de acordo com a moral dela. Mas no espaço democrático que é a escola, como o professor vai trabalhar para trabalhar esses assuntos sem falar, por exemplo, de sexualidade e direitos sociais? Então, são várias perguntas. Qual o nome dela? Paloma. Paloma. Paloma está aí? Obrigado pela pergunta. Eu resumiria a resposta de como que o professor vai trabalhar isso num conselho que eu daria para como nós vivermos numa sociedade pluralista e complexa. Um grande desafio, talvez um dos maiores desafios do educador e da vivência na sociedade que nós estamos, é algo que eu poderia definir como empatia, que se define como saber se colocar no lugar do outro enquanto outro.
Quando tratamos num aspecto em que as pessoas pensam diferente de nós, que são diferentes de nós, que talvez tenham valores diferentes daqueles que nós temos, o maior desafio é tentar compreender, colocar-se na situação do outro enquanto diferente. É um princípio básico a partir do qual vai brotar o respeito. Porque se eu não sei me colocar no lugar do outro, diferente de mim, e respeitar uma opinião diferente, a gente está caminhando por um totalitarismo, para a intolerância e que desdobra num desrespeito. Então, num ambiente de escola pluralista, com diversas concepções, temos que o grande desafio é esse, colocar-se no lugar do outro. Inclusive ao ponto de saber que a pessoa tem uma história familiar, tem uma... Desculpe, o tempo que eu coloquei de silencioso aqui não foi suficiente. A pessoa saber respeitar aqueles que pensam diferente dele e a partir disso, então, a partir disso, construir um diálogo. Isso não quer dizer, o que é o mais importante, que nós devemos, num ambiente pluralista, abdicar das nossas convicções. Como se, com uma ideia de um Estado laico, o seguinte: já que o Estado laico, a escola é pública, eu tenho que tirar a minha fé, eu tenho que tirar as minhas convicções e deixar dependurado lá fora, porque aqui o Estado laico. Estado laico não é isso. Estado laico não é isso. Depois, se quiserem enveredar também para esse assunto, aí os 3 minutos não dá também, mas eu não preciso me despir das minhas convicções. Eu posso até defendê-las num debate. Mas desde que a gente coloca com aquela regra. Tem um filósofo, uma pessoa, um grande sábio, que dizia uma frase que para mim que traça os caminhos de um verdadeiro pluralismo, e a frase dele eu já repeti pelo menos 3 vezes aqui hoje. Eu só sei viver numa sociedade pluralista se eu estiver disposto a dar a minha vida pelo direito do outro pensar completamente diferente de mim. Se eu não tiver esse nível de heroísmo, eu não estou ainda suficientemente maduro para viver num Estado verdadeiramente pluralista, sem abdicar das minhas convicções. Eu tenho minhas convicções firmes, sólidas, algumas delas inabaláveis, mas estou disposto a o que for necessário pelo direito do outro pensar diferente que eu. Aí a gente consegue o diálogo, aí a gente consegue o debate, aí a gente constrói um respeito num ambiente público como é um ambiente escolar. Muito obrigado, doutor. Bem, o nosso horário já está avançando. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta no microfone? Então, peraí, eu vou liberar mais 3. Aí, e mais 2. Daí a da frente aqui e o menino lá atrás. Só mais esses 3 aí do microfone. E depois tem mais uma pergunta aqui do Gabriel. Depois a gente encerra. Pode fazer a pergunta. Coloca de pé, diga seu nome. Para quem você dirige a pergunta, você tem 2 minutos para formular a pergunta. Boa noite, meu nome é Ana e a minha pergunta eu dirijo à professora Bianca. Bom, eu estou aqui pela minha escola, eu já vim na primeira audiência, já vim aqui com a minha escola receber prêmio, e é uma escola que os vereadores bem sabem que instiga o debate. A gente teve debate da Escola Sem Partido lá, os professores divulgaram essas audiências, então a gente veio para saber o que é, porque eu não conhecia. Eu entendi bem o que a professora falou, as colocações, e entendi bem a problemática dos primeiros vídeos, de ter realmente imposto a sua posição política a crianças que não tem nada a ver com isso. Só que eu gostaria que a senhora explanasse melhor a relevância do último vídeo do caso da performance musical. Porque a minha escola é uma escola que é muito respeitada aqui no município, é uma das únicas 2 escolas públicas que está no top 10 das melhores notas do Enem, e 2 vezes por ano a gente faz um show de talentos na escola. E eu sou do Trajano. E 2 vezes por ano a gente faz um show de talentos. E nesse show de talentos tem desde a apresentação de música evangélica, eu sou evangélica, até a apresentação de funk, até a apresentação de gente cantando rap. E isso não diminui de forma alguma
a pluralidade na escola. Eu participo de um grupo bíblico na escola e não é porque alguém apresentou uma música de funk que isso vai mudar a nossa posição. Então, eu entendi os primeiros vídeos, mas eu não entendi a relevância do último vídeo, porque era simplesmente uma pessoa expondo uma performance musical. Obrigada. Você tem 3 minutos para... Olha, eu acho até interessante o que você falou a respeito de show de talentos e de debate, de pluralismo. Inclusive, isso até aconteceu na escola da minha filha, houve debate sobre aborto. Então, assim, quem era a favor, quem era contra. Então, os dois grupos debateram no maior respeito. Então, eu acho que não houve uma imposição por parte do professor. Eu acho que isso tem que acontecer. Mas aquele vídeo, eu acho assim que claro, está muito longe de ser show de talentos, aquilo lá. Então, assim, ele foi realmente abusivo. A maneira como foi, a pessoa foi sensual naquele striptease, nas maneiras como foi, como ele fez a performance dele lá. E isso, assim, em respeito a crianças e adolescentes, o ECA fala que a gente não tem que expor as crianças e adolescentes em situação vexatória, em situação, né, de sexualidade, que nós temos que preservar as crianças disso daí. Então, eu acho, se é que ele é um aluno da escola, né, que realmente eu não vou saber dizer para você, mas eu acho que foi abusivo da parte. Eu acho que desnecessário. Eu poderia até fazer um show de talentos, num tom de brincadeira, mas a maneira como foi apresentado, realmente, eu acho que foi abusivo. Obrigado, Bianca. Nós temos uma pergunta, Alemão, você pode lê-la, por favor? Antes, só para a gente poder identificar a pessoa. Quem que é o Gabriel que fez a pergunta? Gabriel, então sua pergunta vai ser lida. Pergunta para o juiz, Dr. Fábio. 1,05 LGBT assassinado diariamente no Brasil, segundo a ONG GG da Bahia. De 2015 a 2016, aumentou 96% as denúncias do Centro LGBT, segundo o Globo. 130 delitos ocorrem anualmente na Alemanha, segundo a Folha. Na Alemanha, eles têm ensino sexual desde sua infância e possuem postulados que desconstroem o preconceito na sociedade, tratando o tema com naturalidade e respeitando a família desde os anos 90. Sendo assim, o senhor ainda acha que o ensinamento aumentará a criminalidade? Primeiro, esses dados são lamentáveis, e eu gostaria, quando eu abordei esse tema, que me considerasse a minha explanação como um todo. É absurdo, é uma aberração essas violências praticadas contra o homossexual. Isso é desumano, isso é algo que deveria ser repugnado com veemência. Eu falei uma frase forte contra a ideologia do gênero, e repito, se precisar, eu iria numa parada gay, com muito gosto, se fosse para defender o direito do homossexual não ser discriminado. Se fosse para defender o direito do homossexual não ser tratado com violência. Se fosse para lutar radicalmente contra qualquer tipo de violência psicológica, física, contra o homossexual. Essa frase também é forte. Eu iria numa parada gay para isso. Não iria, e não vou, para dizer que não há uma única natureza humana que se manifesta em apenas 2 sexos, masculino e feminino. Não iria, porque isso é uma mentira. E não precisa a defesa do homossexual, a luta contra a discriminação, a repulsa veemente contra qualquer violência que se pratica contra o homossexual, não precisa, não pode estar assentada numa mentira a respeito da natureza do ser humano. Eu não preciso dizer não existe homem e não existe mulher para respeitar o homossexual.
Até porque o homossexual, ele é homem ou é mulher, e tem uma orientação sexual que conta com o meu profundo respeito. E não é a ideologia do gênero que não é falando, olha, você não nasce homem e você não nasce mulher, que vai se combater a discriminação, que vai se aniquilar essa violência. Penso que não há uma relação de causa e efeito entre os números apresentados e aquilo que se visa combater. Só isso. Agora, quanto a esses dados, quanto a número crescente de violência contra o homossexual, precisamos sim lutar com veemência, com ardor, porque isso é um atentado contra a dignidade humana que não pode ser concebido no estágio que está a humanidade. Só que precisamos trilhar bem os nossos caminhos, sob pena de a gente conseguir, lamentavelmente, como eu já disse, um efeito contrário daquilo que a gente visa combater. É assim que eu penso. Obrigado, doutor. Próxima pergunta. Nome. Para quem você dirige a pergunta, você tem 2 minutos para formular a pergunta. Boa noite, meu nome é Antônia, eu faço parte do grupo da Escola Sem Partido. E minha pergunta é para você, professor. Qual a necessidade de ensinar sexualidade para uma criança de educação infantil? Né? Eu quero meu direito de mãe de educar e quero ser respeitada. Então, eu gostaria de saber por que vocês insistem tanto nesse assunto. Qual é a necessidade de uma criança de 5 anos, numa inocência que você vê aqui, brincando para lá e para cá, saber sobre isso? Ver um vídeo desse que foi passado, que eu espero que jamais aconteça isso na escola dela. Que eu sempre estou na escola, sempre estou conversando com a diretora, com a coordenadora pedagógica, a gente está agora em mudança de escola, foi uma choradeira, porque ela sabe que somos pais participativos, né, na escola, a todo momento. Então, eu gostaria de saber, assim, como você, como outros professores, por que insiste tanto nesse assunto sobre a sexualidade de uma criança de educação infantil? Né, uma criança que está agora, que está aprendendo, só que eu ensino, assim como eu e tantas outras mães ensinam. Como você disse que as mães não participam, eu acho que pode ser, não sei se é minoria hoje, mas com muitas mães com quem eu convívio, a gente bate nisso, a gente educa. Eu ensino, eu vou ensinar para ela sobre o corpinho dela, como que vai desenvolver. Eu não tenho necessidade de ela ir para a escola e aprender lá. Eu gostaria de saber por que vocês, professores, insistem tanto. E outra coisa, o conselho tutelar no meu bairro não funciona. E, quebrando as regras, juiz, eu gostaria que o senhor orientasse eu, mãe, outras mães, como nos defender numa situação dessa, onde professores insistem tanto sobre a sexualidade na educação infantil. Obrigada. Então, a primeira resposta é do Edivaldo, depois o doutor. Então, até gostaria de parabenizar a mãe, que ela falou que faz o papel dela. É isso mesmo, né? A mãe e o pai têm que estar presentes, sem cobrar. Eles vão até a escola, é essa escola que dá resultado, né, hoje. Agora, acho que foi feita uma denúncia aqui também do Conselho Tutelar, não é com relação ao funcionamento aí do Conselho Tutelar, e tem que ser encaminhada, mas acredito que não é que a gente insiste em ser... Eu estou tratando desse assunto porque está aqui escrito, né, e eu discordo de algumas coisas da maneira como está escrita. É que no currículo da escola existe toda uma... Na verdade, está separado por área do conhecimento, não é? E essa é a lei que a gente tem que seguir e cumprir. E aqui está a professora que pode me desmentir se for verdade. A parte de orientação sexual, com relação à prevenção, doença, para que serve, o que é dessa parte do que é reprodução humana. Não é de transformar a criança, erotizar a criança. O professor que faz isso em sala de aula, mesmo a escola, tem que ser penalizada por isso, porque não é essa a intenção da escola, não é para isso que a escola existe, né? A mãe está correta. A escola, cada criança tem sua fase de desenvolvimento, nós trabalhamos com isso, estudamos muito isso, e aprendemos muito ainda, lógico, com a criança e com os pais, mas ela tem que ser respeitada, essas fases, não é? Não pode se queimar fase na hora de ensinar a criança, mesmo que o pai vai lá muitas vezes e fala, mas eu quero que ele aprenda a ler já. Não, tem toda uma questão de maturidade, tem que ser respeitado, como também a questão sexual das crianças. O que nós não podemos é mentir e enganar as crianças nossas, nossos adolescentes. Se eles vierem com dúvidas, nós temos que esclarecer nosso papel, isso é importante, não podemos mentir nem enganar. E falar o que é. E eu estou falando aqui da parte científica do negócio, né? Não estou falando de expor órgão, nada disso. Não é papel da escola, eu acho, não é papel nem da família. Eu acho que a família tem que orientar e educar a criança dentro dos bons modos, né? E aí também nós vamos prevenir um monte de outros problemas que vão acabar caindo lá no colo do professor. Porque muitas vezes o professor também cai no colo dele e ele fala, e agora? Toma que é teu problema.
Então ele tem, né, também tem que, ele não pode ficar de mãos atadas ou com medo de falar agora eu posso ou não posso fazer. Porque essa é a nossa, inclusive, dúvida. O professor vai poder realmente ter esse posicionamento firme de ir, de enfrentar, de falar a realidade, de esclarecer a criança, ou ele vai ficar com medo, né, de ir lá e debater com a criança um assunto que a criança trouxe e ele fala, não, eu não posso falar, porque agora eu não tenho partido, então como que faz, né? Você se vira aí. Então você vai lá pesquisar em casa ou fala com seu pai, mas é o papel também da escola, se ele for cobrado ou se essa professora for, é papel. Agora hoje a gente trabalha, a maioria da educação é mulher, né? A grande maioria é mulher, não estou falando que isso é negativo, é porque a mulher tem muito mais, eu acho que atenção, muito mais cuidado, muito mais até inclusive respeito, não é? Do que muitas vezes o homem por tratar de criança menor, e muita maioria é menina inclusive também, e a maioria na educação é mulher, isso é bom. Só que a mulher na sociedade machista, ela acaba sofrendo muito, inclusive as professoras, e as mães sabem disso que estão aqui, não é? Em casa, na sociedade, e mesmo a nossa igreja ainda é machista, nossas escolas ainda são, infelizmente. Então, nós sofremos muito por isso. E é por isso que a gente discute muito a questão da mulher na sociedade, qual é o papel dela e o que nós podemos melhorar, e que ela possa evoluir, avançar e ter direito igual ao do homem, sim. Trabalhar se quiser ou se não quiser também, é direito dela. Obrigado, Edivaldo. Se a escola interferir naquilo que a senhora entender que é a atribuição da família educar, principalmente na questão da sexualidade, como disse o professor, acho que tem que ir à escola, ter uma posição firme, não tenho dúvida de que isso é legítimo, um direito dos pais. Como eu dizia, a primazia na educação compete aos pais. Eu não daria uma ênfase muito grande a esse aspecto do embate, ir debater na escola a qualquer minuto, se a questão não for relevante. Porque uma família, dentro da família, nesse terreno a gente consegue neutralizar. Como neutralizando? Olha, eu só posso dizer o que eu faço. Eu chego em casa, faço um propósito de estar o mais alegre possível, dou o primeiro de toda aquela muvuca de crianças que tem ali, eu procuro primeiro a mãe, dou um beijo e digo, eu te amo. Linda, eu te amo. E se um dia a criança tiver dúvidas sobre a origem dela, você é fruto desse amor. Isso é sexo. Eu amo muito a sua mãe e é por isso que você existe. Então, se nós conseguirmos dizer isso aos nossos filhos, muito mais com gestos do que com palavras, eu confesso que eu não me preocupo muito com alguns desvios que possam ser cometidos em sala de aula, muito embora é legítima a postura de ir lá protestar, sim. Mas a gente consegue, você com essa sabedoria de mãe, com esse que é todo coração, consegue neutralizar. A gente consegue dizer para eles que sexo é isso, a maior expressão de um amor de doação por uma outra pessoa. E você é só nada mais, nada menos do que fruto desse amor de doação. E aí as bobagens que disserem, não se preocupe muito. A gente consegue anular isso tudo. A essa batalha, se desse jeito a batalha está ganha. Fique tranquila. Obrigado, doutor. Antes, eu queria fazer uma pergunta. Você é de menor. Procurei aqui a casa. Você está com o seu responsável legal? Ele pode fazer essa pergunta, autorizado pela senhora. Então, agora eu posso liberar a palavra a ele. Por favor, o nome. Para quem você vai dirigir a pergunta, você tem 2 minutos para formular a sua pergunta. Primeiro, boa noite a todos. Meu nome é Pedro. Eu gostaria de dirigir minha pergunta ao juiz Fábio. Primeiramente, eu sou um aluno do 9º ano de uma escola particular daqui de Limeira. Olha, que raro, né? Extremamente raro, como viram, né? Porque parece que todo mundo fala como se não tivesse absolutamente nenhum aluno. É porque quase nenhum fala, né? Porque todos eles são doutrinados, então eles acabam achando que aquilo é normal, aquele professor chega lá e fala. E o relato que eu vim fazer hoje é sobre uma coisa que aconteceu no meio da aula de filosofia, o qual o assunto era pragmatismo. E no meio da aula, espontaneamente, o professor decidiu falar sobre o MAM, Museu de Arte Moderna. E ele falou que aquilo era uma tempestade e um copo de água. Aquilo era um absurdo, dar tanta ênfase para algo do tipo, e aquilo era coisa de uma mídia golpista, palavras dele. Fazer tanta coisa. E o mais interessante foi que, alguns minutos antes dele dar a sua opinião extremamente imparcial,
ele perguntou para os alunos se alguém sabia alguma coisa sobre aquilo. Eu sabia, mas eu no momento só não queria criar tanto problema, aliás, porque era uma aula de filosofia que não tinha nada a ver com o assunto. Mas ainda assim, ele falou a opinião dele, e após eu falar a opinião dele, eu decidi rebater, falar que eu não concordo com a sua opinião. E muito rapidamente, toda a sala já estava concordando plenamente com ele. Falando que eu só penso da mesma maneira, eu deveria pensar de outras maneiras, eu deveria ser mais aberto. E ele em si também concordando com os alunos, quieto, está todo mundo certo, ninguém está fazendo nada de errado. E tentando um suposto debate com ele, com qualquer argumento que eu dava era risada, você tem que parar de fazer isso, e ele quieto também. Um suposto debate, né, onde qualquer argumento que eu fazia era completamente inválido. No final, ele quis parar o debate com um argumento fatal, desculpa o tempo, com um argumento fatal que era que eu estava errado, por isso que ele não concordava comigo. E eu gostaria de saber no que o projeto pode ajudar a mim, na minha liberdade de expressão e liberdade de opinião, e a liberdade de opinião dos outros alunos, ou da falta de opinião sobre esse assunto. Pedro, muito obrigado. É de uma sabedoria impressionante e de uma fortaleza muito grande a sua também. Parabéns aos pais, que seguramente devem educá-los com uma preciosidade muito grande. Parabéns aos pais também. Eu estaria extremamente orgulhoso diante disso. A lei, ela é geral e ela se aplica a situações em concreto. Aqui aqui a minha cabeça de juiz quase que não consigo fugir dela. Eu diria que essa postura desse professor, eu fui acompanhando o seu raciocínio. Até na hora que esse professor, viu, professor Edivaldo, falou, olha, isso é uma tempestade num copo d'água, eu não vejo nada de errado. Eu acho que ele poderia sim, na minha opinião, de professor, a imprensa está fazendo uma tempestade num copo d'água. Eu não vejo como punir um professor por dizer isso. Ele pode manifestar a opinião dele. Onde é que errou, e na minha opinião gravemente, agora se encontra o projeto? Na hora que você levantou para manifestar a sua opinião, deveria ser igualmente respeitado. Não se favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou a falta delas. Não precisaria mesmo disso aqui, isso já está explícito na Constituição, em outros lugares, mas aqui deixou muito melhor sistematizado. Começou a escorregar na hora que ridicularizou a sua opinião. E aí já se revestiu numa ilegalidade que reforça a necessidade dessa lei. Depois, quando os alunos enveredaram para a ridicularização das suas ideias, porque eles poderiam trazer argumentos racionais contra o que você pensa. E está tudo certo. Agora, na hora que vira motivo de chacota e qualifica, sei lá, você é crente, ou você é não sei o quê, ou você é não sei o quê, e não vai na raiz do problema. Não vai na raiz do problema. Desqualifica a pessoa com adjetivos, ou seja, você não merece, o que você está falando não merece credibilidade, sei lá, porque você é evangélico. Como assim? Como assim? Porque eu sou evangélico, o que eu penso não tem valor? Onde está dito isso? Isso é Estado laico? Não sabe o que é Estado laico quem está falando uma bobagem dessa. Aliás, desculpa, só mais um. Sabe o que é Estado laico? Estado laico é o seguinte, o Estado não se intromete nas instituições religiosas. Não se intromete. E as entidades religiosas não se intrometem no Estado. Ou seja, aliás, o reverso nem é verdadeiro, desculpem. O Estado não se intromete nas entidades religiosas. O artigo da Constituição que fala do Estado laico, eu não sei se eu vou conseguir localizá-lo aqui tão facilmente. Mas, enfim, depois eu posso até explanar melhor. Mas é no sentido de que o Estado não se intromete nas questões religiosas e não adota uma postura religiosa oficial. Isso que é Estado laico. Isso não quer dizer que você não possa ter uma religião e ser coerente com ela e nem ser motivo de chacota por isso. E ele, como professor, como autoridade ali, deveria sim exigir que os outros alunos agissem com respeito em relação a você.
Isso foi um erro grave também, que denota que não agiu com a devida imparcialidade naquela situação. Ou seja, tinha uma opinião e você tem todo o direito de ter a sua opinião, contanto que seja a mesma que ele. Isso é liberdade? Isso não é liberdade. Isso reforça a necessidade desse projeto. E talvez foi o exemplo que foi dado aqui mais claro da importância desse projeto. Ou seja, uma situação vivenciada em Limeira, a professora Bianca, vivenciada em Limeira, de um desrespeito ao aluno que foi ridicularizado simplesmente porque manifestou a sua opinião. E aí que se revestiu e veja, hein? Qual que é o valor subjacente, vereador? Qual que é o valor subjacente que está aqui? Liberdade. Você não tem problema nenhum que o professor falou que aquilo lá foi uma bobagem, que aquilo lá foi uma tempestade no copo d'água. Ele tem direito de falar isso. Não tem direito de ridicularizar o aluno que acha que aquilo não foi uma bobagem. Não tem direito de ser omisso quando os alunos se arvoram com falta de respeito contra quem pensa diferente. Desculpa, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Estamos falando de liberdade. E você é um exemplo que fica registrado nos anais dessa casa de um aluno que muito cedo começou a lutar pela liberdade. Você tem futuro nisso e você não está sozinho, Pedro. Vá em frente. Bem, quero agradecer a todos, obrigado pelo público. Infelizmente, esse assunto dá para debater a noite inteira, a madrugada, amanhã, se a gente tiver, mas infelizmente nós temos um tempo regimental. Mas você já fez sua pergunta, tem outros que não usaram o microfone, que não fizeram a pergunta dele também por conta do tempo. Você já fez uma pergunta e outros que queriam fazer não estão fazendo. Então, se fosse para eu ceder mais uma, não seria obrigatoriamente para você, seria para quem não fez pergunta. Então não pode, regimentalmente tem que acabar 10 horas. Então tem que lavrar a ata, e encerrar com a gente assinando a ata até as 10 horas. Então, me perdoe, você já fez a sua pergunta. Então, se eu fosse abrir mais perguntas, seria para quem não fez. Mas você já fez, já foi respondida a sua pergunta, Gabriel. Obrigado, agradeço a sua interpelação. Eu queria dar 3 minutos para que vocês possam dar uma pincelada final. Bianca, você tem 3 minutos. Não está funcionando. Agora foi. Eu acho que o vereador que senta é mais alto aqui, por isso fica mais... Não, só queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa audiência. Eu vejo a importância desse debate, né? Como o vereador Estevão tinha falado, né? Infelizmente, a casa está vazia, né? Em outras ocasiões, eu já ouvi aqui até algumas pessoas, inclusive de outro sindicato, falando que as pessoas não vêm e tal, e tem que estar vindo, que os vereadores têm que estar aqui todo momento, e para a gente poder estar sempre debatendo, discutindo, e a população tem que estar sabendo das coisas que acontecem. Só que nas oportunidades que eles têm de estar vindo, eles não vêm, né? Infelizmente. Nós tivemos essa casa lotada, aqui 2 semanas atrás, acho que o próprio secretário pode dizer, com a audiência pública do Estatuto, isso aqui estava lotado, né? E isso é de igual importância, e aí onde estão os professores, né? Infelizmente. Mas valeu, muito obrigada a todos aí, agradeço. Obrigado, Bianca. Fábio, Edivaldo, você tem 3 minutos. Também acho que só queria agradecer a todos aqui pela brilhante, explanação, todos os membros aqui, também os pais que estão aqui, os alunos nossos, das nossas escolas, e dizer que, para mim, a pergunta acho que fica aqui é o que mudaria se aprovar hoje essa lei, esse projeto de lei virasse lei hoje. Então, eu entendo que, enquanto professor, eu ficaria numa situação complicada hoje. Eu não saberia como agir em determinadas situações. Estou falando isso do que eu sinto enquanto professor na sala de aula. Eu entendo que a gente não pode ficar alheio à questão da diversidade da escola,
porque nós trabalhamos com isso, inclusive, esse é nosso público. Então, nós temos que trabalhar com essa questão, não tem como fugir disso. Infelizmente, ou felizmente, é isso que dá esse brilho para nossas escolas públicas, é essa diversidade, né? Porque ela é pública e ela tem que ser para todos. Não pode ser excludente de maneira nenhuma. E as questões, acho que ligadas à religião, poderíamos ficar aqui horas também debatendo, né? Mas não é menos importante, lógico, nós temos esse papel importante também, então acho que todo ser humano tem essa, né? Não é verdade? Nós temos esse lado espiritual que é muito importante na nossa vida, como tem no nosso lado educacional, e nosso lado pessoal, e a nossa família, que eu acho que todo mundo está aqui também prima pela família, não é isso? Mas hoje a família mudou muito, e nós trabalhamos com isso, com essa diversidade. No questão do que fala do currículo, ele deixa aberto uma parte, professor, que é a questão das diversidades regionais, onde entram algumas questões ligadas a cada região do país, porque o nosso país é muito grande, né? E aí tem muita dificuldade, muita diferença de uma região para outra. Não dá para falar que todo mundo é igual e vai trabalhar tudo igual. Então tem um currículo mínimo que você tem que trabalhar, isso você tem que trabalhar, não tem como fugir. O professor tem que dar conta daquilo, é o mínimo. Mas ele pode ir além disso, né? Ele deve ir além disso. Ele tem que experimentar, ele tem que avançar, ele tem que ensinar essas crianças, sim, muita coisa que vem errado, inclusive, porque a televisão também tem esse papel, infelizmente, de desinformar ou de orientar errado. E, infelizmente, nossas crianças, desde pequenas, assistem muita TV e tem muita coisa errada que está sendo passada para elas também na TV. E eu não vejo ninguém fazendo nenhum movimento contra a Rede Globo, porque ela está passando às 7 horas, não é? E aí está assim contra, a escola está lutando contra tudo isso, não é verdade? Então vamos junto, né? Eu parabenizo aqui essa mãe que também, eu estou vendo que ela, eu gosto de gente assim, é assim que tem que ser, né? E as crianças, olha, que bonito, né? É isso que a gente quer, né? Participando aqui, isso aqui é para todo mundo, para criança, para o adulto, não é verdade? Então eu parabenizo a todos, mais uma vez agradeço e vou estar sempre à disposição. Eu não fujo do debate não, se eu puder eu estou aqui. Obrigado, Edivaldo, isso é... Obrigado. Secretário, André. Por favor, você tem 3 minutos para finalizar aí o debate. Bom, primeiramente, queria agradecer pelo convite, parabenizar a todos pelo tratamento, pela educação e por poder conversar num nível realmente que a gente consegue entender e consegue construir, que eu acho que o Edivaldo falou bem, a gente aprende o tempo inteiro, o professor, seja como cidadão, a gente aprende o tempo inteiro. Eu queria só fazer alguns comentários rápidos. O Edivaldo comentou a respeito da escola pública e que ela não é pública porque projetos de governo eles passam e o professor... Mas eu só queria corrigir, se me permite, na verdade, a interpretação disso. Eu entendo que justamente pelos governos serem representativos, ele não deixa de ser público. O que existe é uma questão da ideia que está sendo colocada como representatividade. O governante que está hoje, ele é representado, ele é o representante do povo. Então, ele é o representante eleito. Se ele difere em A ou B, não deixa de ser público porque ele tem uma forma legítima de representação da sociedade. Então, ele permanece como sendo esse conceito de escola pública. Aí é uma questão só de concordar ou não com determinados pontos de vista. Eu acredito que todos têm o seu posicionamento e nesse posicionamento a gente busca realmente o melhor. Eu tenho a dizer assim que a gente trabalha com rupturas. A sociedade ela cresce à medida em que ela debate, em que ela quebra determinados conceitos, em que ela batalha por aquilo que a própria sociedade acredita. E esse crescimento, ele é, como eu disse no começo, ele é árduo, né? Ele é através realmente desse debate, desse crescimento, dessa batalha. Mas a gente não pode esquecer nunca de 3 princípios básicos. Primeiro, como falou o nosso doutor Fábio, a empatia. Numa sociedade, a empatia é fundamental. Se você não se coloca no lugar do outro, você não tem medo de aniquilar a ideia dele. Quando você se coloca no lugar do outro, você percebe o quanto isso pode ser ruim, e aí você passa à segunda questão, que é o respeito. Eu acho que tudo isso tem que desembocar na questão do respeito. E em terceiro, a liberdade. Eu acho que são princípios que a gente precisa cultivar, precisa zelar por eles,
para que a gente tenha realmente uma sociedade justa, com direito à voz, com direito ao debate, e é isso que a gente defende. Agradecer agora, por último, a todos os presentes, principalmente os representantes das famílias, os professores presentes, os familiares presentes, porque a gente só consegue essa parceria, a gente só consegue resultado com uma parceria muito forte entre as instituições. Muito obrigado. Viu? Obrigado, secretário. Agora a palavra ao doutor Fábio. Se me permitem começar essa frase final a partir de onde parou o professor André, nesse trabalho de construção, nós precisamos dar foco no que nos une, não no que nos separa, professor Divaldo. Alguém aqui não está a favor de uma formação integral dos nossos alunos? Alguém não está interessado numa formação dos nossos filhos? Alguém não se preocupa em que nossos filhos e os nossos alunos sejam pessoas responsáveis e felizes? Tem alguém aqui que não está interessado em que nossos alunos e os nossos filhos sejam mulheres e homens de verdade, responsáveis e felizes e que construam um país melhor? E eu pergunto, de todo esse debate, quantos pontos nos unem na busca desse ideal? Isso é que tem que ter a ênfase, porque quando nós vimos por um debate, secretário, às vezes a gente vem com uma tendência para o embate. Quem é que vai ganhar? E às vezes nos digladiamos tanto que todo mundo perde. Aqui eu fico com a sensação, com a gostosa sensação, Edivaldo, de que talvez nós estamos construindo o contrário. Nós vamos dar ênfase no que nos une, e aí ninguém ganha, aí ninguém perde, todos ganham. Ganham nossos filhos, ganham os nossos alunos. Talvez esse seja, se me permitem a título de fechamento, esse seja o nosso desafio. Vamos trabalhar com todas as forças com todas as nossas forças para que as nossas filhas, os nossos filhos, as nossas alunas e os nossos alunos sejam pessoas responsáveis e felizes, com profundo respeito aos demais. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Lemão, 1 minuto. Obrigado, vereador. Agradecer a presença de todos e da plateia. Lembrando que muitas vezes eu vim aqui com minha filha, minha nora, meu filho, meu genro, minhas netas, para poder estar presente em proposituras assim. Lembrar, não sei se aquela frase que o senhor falou, se foi... Eu também gosto daquela frase que é: posso não concordar com uma só palavra do que você diz, mas defenderei até o final o direito de você dizê-la. É isso mesmo, nós temos... Todo mundo tem direito. E eu acho que ideias são várias, mas o objetivo principal é o que o doutor falou. Nós queremos construir, Edivaldo, construir junto. Ninguém está aqui para ter nada contra ninguém, nenhuma ideia, mas nós queremos o direito das nossas crianças serem crianças. E se eu não me engano, até marquei que é o Voltaire que falou essas palavras. É esse mesmo, né? Disse essas palavras. Obrigado, vereador. Obrigado, irmão. Vereador Estevam, 1 minuto. Vereador Cleiton, parabéns pela audiência mais uma vez. Parabéns a todos os debatedores, né? Quando a gente fala em debate, a gente já logo pensa em extremos. E o Dr. Fábio foi muito feliz na colocação de que temos que achar um denominador comum, pontos em iguais para construir algo de relevância, algo de grande importância. E eu sempre me preocupei isso já falei várias vezes para o vereador Cleiton, que às vezes um projeto dessa magnitude traz os extremos para, né, é o 8 ou é o 80, e nos preocupa muito quando os extremos, né, se chocam, né, e então hoje eu também saio com essa sensação de que foi muito proveitoso e de que saímos daqui com algo muito bem construído. Obrigado, Cleiton. Obrigado, vereador. Quero agradecer a todos.
à Bianca, ao Edivaldo, ao doutor Fábio, ao André, ao vereador Estevam, vereador Lemão, público presente, mas eu não podia antes. Eu marquei alguns tópicos aqui e conforme foi havendo debate, eu vou ler 2 deles só, para que a gente possa encerrar e fazer a lavratura da ata. No questionamento jurídico, além da perfeita explanação do excelentíssimo senhor Fábio, vale o destaque sobre o parecer aprovado pela CCJ desta casa, onde ele é bem claro em mostrar que o projeto de lei número 78/2017 não trata do novo regramento acerca do direito civil ou das diretrizes e bases da educação nacional. O que, por evidência, não poderia fazer, eis que a referida temática é reservada à competência legislativa privada da União, mas sim sobre o direito à informação de normas já constitucionalmente consagradas, ou seja, não há criação de novas regras, mas sim de divulgação e informação acerca de normas já existentes. Para finalizar, como o senhor falou, qual que é o plano de fundo, eu vou finalizando, ainda sobre a utilização indevida da audiência cativa dos alunos por parte de militantes travestidos de professores, que é a minoria. A liberdade de expressão inclui tanto a liberdade de expressar um ponto de vista a outros, como também a liberdade de receber ou não qualquer de tais expressões. Entretanto, concorda-se com o filósofo de direito norte-americano Ronald Miles, que diz: a liberdade de expressão não é o direito de se falar o que se quiser quando se ocupa um cargo mantido ou sustentado por outras pessoas, porque a liberdade de expressão em essência, é o direito de ter alguma possibilidade de dizer algo, e não o direito de dizê-lo e continuar sendo sustentado e auxiliado por aqueles que consideram falsa ou indesejável a ideia pregada. Então, com essa fala, eu suspendo essa sessão para a lavratura da ata. Claro, reaberta a sessão para assinatura da ata. Neste momento, agradeço a presença de todos, a presença dos debatedores. Eu encerro essa audiência pública muito agradecido. Obrigado a todos.